E a nossa conversa de hoje é sobre 3 coisas negativas que aconteceram comigo em 2025, que eu pensei que não ia impactar tanto na minha vida, mas impactou. Eu achava que eu era forte o suficiente que nada ia me abalar. E que se uma dessas 3 coisas acontecessem, não ia fazer muita diferença na minha vida. Essa era a minha visão de mundo. Só que a gente tem uma mania de achar que a gente é superior a muitas coisas. A gente tem mania de achar que vive no mundo de forma isolada. E às vezes nós nos subestimamos também, subestimamos os nossos sentimentos. E isso se dá muitas vezes pela mágoa, pelo ressentimento, pelas feridas, pelas lembranças, coisas que aconteceram ao longo dos anos e que a gente às vezes pensa assim, se alguma coisa acontecer comigo não vai fazer diferença nenhuma, porque eu já sou forte, eu já sou curada, eu já consigo lidar com muitas coisas. E aí quando as coisas acontecem a gente descobre que não é tão forte assim. E se você é nova por aqui, eu sou Joana Bittencourt, sou uma mensageira digital, também sou mentora de mulheres que querem construir uma marca pessoal no online do absoluto zero. Seja bem-vinda ao canal Mulher Clarificada, um canal feito para vocês. Se você ainda não é inscrita, já se inscreva e ative o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui durante a semana. Pois nós temos conteúdo novo todos os dias, um encontro ao vivo na segunda às 10, na quarta às 10 e na sexta-feira às 10 horas da manhã. E hoje aconteceu também o nosso primeiro encontro da nossa jornada Meu 2026 Extraordinário. Se você não assistiu a live, ela vai estar liberada aqui no canal. Então, se você já estiver inscrita, você vai receber a notificação do momento que essa live estiver disponível. Essa jornada, Meu 2026 Extraordinário, é a nossa última jornada do ano. O ano tá acabando, a gente teve uma jornada por mês aqui no canal. Todo mês eu fazia 5 dias de live aqui, de conversa, de aprendizado, de crescimento. E essa é a nossa última jornada, né, do ano. É uma jornada de redefinição do ano de 2026, para você repensar a sua vida, recalcular a rota e construir um 2026 incrível. Esse vídeo de hoje ele é mais um relato pessoal. Ele não é um vídeo com o intuito de ensinar nada, mas é um vídeo que talvez tenha um poder muito grande, porque às vezes a gente deixa os nossos sentimentos, a raiva, a amargura, o ressentimento, tomar de conta do nosso coração e nós acabamos nos enganando feio, né? E acabamos deixando esses sentimentos governarem a nossa vida também. E a primeira coisa que me aconteceu agora, nesse ano de 2025, que marcou muito a minha vida, que foi uma coisa ruim, que marcou muito, foi a morte do meu pai. Eu não tive um bom relacionamento com meu pai, eu não tive a presença dele no meu desenvolvimento, na minha casa. Ele não foi um pai presente, eu convivi com ele pouco, muito pouco. E assim, eu tinha uma ferida muito grande com ele, eu tinha um sentimento muito grande de tristeza com ele, porque quando a minha mãe engravidou, ele disse que eu não era filha, né, que aquela criança não era dele, então ele não assumiu, ele não fez questão de assumir. É tanto que lá para os 11 anos de idade foi que ele foi me registrar. Eu era encantada por ele, como toda criança é encantada com o pai. Eu era apaixonada por ele. E aí nos meus primeiros anos de vida, nossa, quando ele ia lá em casa, assim, às vezes ele ia lá visitar minha mãe, mesmo ele dizendo que não era filha dele, ele de vez em quando ele ia, né? Ele ia lá. Nossa, ficava derretida por ele, sabe? Aí o tempo foi passando, eu fui descobrindo, né, que ele falava que eu não era filha dele, que ele não me registrou e tal. Então eu fui ficando muito triste com isso.
E aí eu fui me afastando cada vez mais dele, me afastando, me afastando, me afastando, me afastando. E aí eu fui criando uma revolta que eu não queria saber dele. E aí veio a adolescência, veio ali aquela idade de rebeldia e eu simplesmente me afastei. Toda vez que eu ia visitar minha mãe, eu simplesmente não ia visitar ele. Ele ficava sabendo que eu ia lá e eu não fazia questão. E assim foi a minha vida, boa parte da minha vida, fugindo dele, fugindo, o máximo que eu podia. E aí ele morreu. Ele morreu em agosto desse ano. E eu senti muito, mas eu não senti, assim, tipo, arrependida por não ter convivido com ele. Eu senti por ele não ter me permitido ser filha. Porque a única coisa que eu queria era ser filha. Ele não me permitiu ser a filha dele. E aí eu percebi que a minha vida toda era fugir. E não só fugir dele, mas fugir também de mim, fugir dos resultados, fugir da transformação da minha vida. Minha vida se tornou uma completa fuga. Então foi assim um período assim que eu entrei no modo caverna e eu fiquei muito mal, passei muitos dias mal. E eu entendi que não é o que fazem com a gente, mas é o que a gente faz com o que fazem com a gente, sabe? Nós precisamos libertar o nosso coração. É muito difícil para mim falar disso hoje ainda, mas nós precisamos liberar o nosso coração, destravar nossa vida de todas as amarras do passado, de todos os traumas, bloqueios e sentimentos ruins que às vezes pode acabar atrapalhando a nossa vida e distanciando a nossa vida do propósito, né? A segunda coisa que aconteceu comigo esse ano, que foi uma coisa muito negativa também, assim, não no nível de morte, mas foi negativa, foi uma torção no meu pé. Porque assim, eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de rotina, eu gosto de acordar, vir fazer minhas lives, fazer meus vídeos, gerar conteúdo para as redes sociais, gravar vídeo pro TikTok e tal. Tá nessa coisa, sabe? Nesse movimento. E aí, ir pra academia, malhar, ir para o clube, ficar lá nos finais de semana. Eu gosto muito de movimento. E aí eu torci o pé. Dia 15 de novembro, eu torci o pé, eu fui para o clube e lá nos quiosques tem umas descidas assim, eles são no alto assim, aí tem as rampas, né? E a rampa era mais ou menos assim. Rampa não, um degrau assim, bem grandão. E eu não calculei a passada dele, era muito mais fundo do que eu imaginava. E aí na hora que eu desci o pé, eu tava de tênis de academia, eu bati o pé em falso e eu torci, eu caí e torci o pé. Ai, meu Deus, que desespero. Na hora que eu torci o pé, pronto, quebrei meu pé e meu marido veio correndo e me pegou e me colocou na cadeira e eu fiquei desesperada. Aí eu fui pensar, pronto, não vou mais pra academia, não vou mais pra casa da minha mãe, que eu tava planejando ir viajar. E aí eu fiquei mal com isso, sabe? E eu fiquei o dia todo triste e aí acabou, porque a gente ia fazer um churrasco lá nesse dia e eu fiquei o churrasco inteiro deitada numa rede sem poder andar. Então, assim, foi ruim, mas trouxe uma lição muito grande, porque me trouxe pra mim mesma, me fez pensar sobre as minhas atitudes, me fez olhar pra minha alimentação, coisa que eu não tava fazendo. Eu tava fazendo academia, eu tava fazendo atividade física, mas eu tava comendo de qualquer jeito, eu não tava preocupada com a minha alimentação tanto. Então, nesses dias que eu estou parada em casa, eu aprendi a soltar, deixar as coisas fluir, sabe? Porque eu sempre quis estar no controle de tudo. Eu sou uma pessoa muito controladora às vezes. E aí, deixar meu marido fazer as coisas é bem desafiador. Mas eu tive que aprender a deixar ele fazer as coisas. E eu comecei também a olhar mais para minha alimentação, a me desacelerar e muito. Então, foi uma coisa que me chamou um pouco mais para mim mesma, sabe? E a terceira coisa, e a que também envolve morte, foi a morte de uma irmã.
Irmã só por parte de pai, né? Porque eu tenho duas famílias. Eu tenho uma família que é do meu pai e eu tenho uma família que é da minha mãe. Nesse meio eu sou única, eu não tenho irmão nem de cá e nem de cá que é do mesmo relacionamento, só eu. Então, assim, eu meio que cresci longe de todo mundo. Nem era amada por essa família, nem por essa. Eu sozinha, sabe? Aí, essa irmã que faleceu, ela teve um papel importante na minha vida quando eu era criança. Eu cresci sem meu pai, né? E aí, quando eu tinha 11 anos de idade, eu ainda não tinha registro de nascimento. E ela foi atrás do meu pai, ela pegava no pé dele: o senhor tem que registrar essa menina é sua filha, ela é sua cara, ela parece com os outros seus filhos. E ele negando, né? Aí ela foi atrás dos documentos dele e da minha mãe, levou ele no cartório, fez ele me registrar, me levou lá no cartório junto com ele e fez ele me registrar. Hoje eu tenho meu nome eu tenho o nome dele na certidão do meu nascimento, porque ela foi atrás. Ela foi a pessoa que foi lá e fez ele registrar. E hoje eu tenho o nome dele na minha certidão de nascimento. E isso doeu muito. Eu senti muito, apesar de eu não ter um relacionamento, de eu não ter construído um relacionamento com ela, porque quando ela morava lá na minha cidade, eu era criança. Ela foi embora, eu era criança. Quando ela foi embora, eu nunca mais tive contato com ela. Aí eu fui embora para a mesma cidade que ela morava. E a gente não tinha um relacionamento, a gente não era muito próximo assim, sabe? Não tínhamos uma conexão. Acho que a gente teve umas 2 vezes assim, conversa. Uma vez eu fui numa festa com ela e foi pouca coisa. E aí também acabou, ela mudou de cidade de novo, veio pra capital. Depois de um tempo eu vim pra capital e a gente ficou longe. Eu moro numa região, ela morava em outra, e a gente simplesmente não teve aproximação, não teve relacionamento. E aí a última vez que eu vi ela foi em 2021. E agora, nesse momento que eu gravo esse vídeo, tem 2 dias que ela faleceu. E isso doeu demais, isso dói demais em mim ainda, porque eu queria ter construído um relacionamento com ela, mas a gente tem a mania de ficar deixando as coisas pra depois, sabe? A gente tem a mania de achar que as pessoas vão viver pra sempre, que as pessoas que nós amamos vão ser eternas, e não vai. E às vezes a gente pensa assim: tá lá cuidando da vida dela, tá bem, tá tudo bem, não vou me preocupar. E aí a gente não liga, a gente não busca desenvolver uma conversa, um relacionamento. E a vida segue. A rotina acaba nos engolindo, as responsabilidades, as obrigações, e a gente esquece. Até que chega o dia que a pessoa se vai. E no dia que a pessoa vai, fica aquela lacuna no nosso coração, aquela tristeza, aquele arrependimento de não ter feito o que deveria ter feito. Então essas 3 coisas que me aconteceram esse ano, me aconteceram muitas coisas boas esse ano. Eu já gravei um vídeo sobre aqui para o canal. Mas essas 3 coisas foram muito marcantes no sentido de crescimento, no sentido de dor e no sentido de crescimento, porque o crescimento ele vem também com a dor. Não necessariamente ele precisa vir só com a dor, mas na maioria das vezes a gente cresce muito mais com a dor. Então 2025 ele me deixa marcas profundas, marcas boas, marcas ruins. 2025 foi um ano de encerrar muitos ciclos, de recomeçar, de aprender, de crescer, de prosperar. E eu trago esse vídeo para você apenas para você entender que ninguém tem uma vida perfeita. Temos as nossas dores. Às vezes eu tô aqui gravando vídeo todo dia, postando vídeo todo dia, e passa aquela sensação de que minha vida é perfeita, mas não é. Quantas vezes eu vim gravar vídeo aqui depois de chorar rios? Às vezes você fica esperando ficar pronta. Tipo hoje, eu tô gravando esse vídeo. No momento que eu gravo dia... Hoje é 4 de dezembro, o momento que eu gravo o vídeo, né? Mas ele só vai ao ar dia 8. É o momento que você tá vendo esse vídeo. Se você viu na hora que eu postei, é 8. Se não,
porque o YouTube é atemporal, né? Você pode estar vendo daqui 10 anos na frente, ou sei lá. Você tá assistindo esse vídeo em algum momento. Então, pra você entender a situação, eu gravo dia 4, minha irmã morreu dia 3. Então, assim, foi um momento bem desafiador pra mim. E hoje eu pensei muito no momento, eu preciso gravar os vídeos, eu preciso subir os vídeos e eu vou falar sobre o quê? Eu não estava com cabeça pra roteirizar um vídeo bonitão, sabe? Mas Deus me deu a luz pra gravar esse vídeo aqui. Então, eu não sei se tem alguma lição valiosa, porque geralmente eu trago lições, aprendizados aqui. Eu não sei se tem alguma lição valiosa pra você desse vídeo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nada do que acontece por acaso. Tudo tem um propósito nessa terra. E se você extrair as lições, olhar pra si em cada momento, em tudo que acontece, você aprende muito mais, você cresce muito mais. E eu acho que o intuito de ser uma mulher clarificada é isso. É você aprender com as coisas que te acontecem diariamente.